Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí no nosso canal. Hoje é dia 7 de setembro de 2025 e naturalmente é uma data comemorada no nosso país. Quando você pensa na independência do Brasil, o que vem na sua cabeça? Independência ou morte! Independência ou morte! A maioria das pessoas, principalmente quem está na escola, fazendo algumas matérias aí, estudando história, né? Quando vai estudar a história do Brasil, quem não se lembra daquele quadro pintado com um monte de gente em cima de cavalos ali, aquela cena épica, não é? Uma coisa gloriosa, todos com aquelas vestes reais e tal, uma guarda, aquela coisa bonita, aquela coisa linda e maravilhosa na frente daquele riacho, né? O Ipiranga. E aí, quem está com uma espada levantada, todo imponente ali? O Dom Pedro I. E aí o famoso quadro, né? Como se fosse uma certidão de nascimento do Brasil, pintado pouco mais de 60 anos depois daquele episódio. Só que tem uma coisa que talvez você nunca parou para pensar. Será que esse quadro é mesmo desse jeito ou deram uma forçadinha para ficar mais bonito o negócio? Bom, fazendo algumas pesquisas, eu pude encontrar algumas coisas que eu nunca nem parei para pensar. Se a minha professora de história ensinou isso aí, eu não me lembrava mais. Talvez eu não prestei atenção nessa parte. Realmente. Mas tem uma coisa interessante. A maioria do que há nesse quadro, que foi pintado por Pedro Américo, né? A maioria não é muito verdade, entendeu? Eu tô passada, chocada. Muitos historiadores confirmam que praticamente nada do quadro do pintor paraibano corresponde à realidade. Então, como é que o camarada fez algo que não era bem daquele jeito? Bom, que quadro foi esse? É importante a gente tentar entender o contexto da crise final que o Império Brasileiro estava vivendo naquela época, e a monarquia estava bem decadente e era comandada pelo filho do Dom Pedro I, que era o Dom Pedro II. Aí o cara teve uma ideia genial, que todo político se acha muito genial, né? Vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Vamos fazer um quadro muito bonito aí para celebrar a independência do Brasil de Portugal. Mas aqui eu quero até abrir um parêntese com você. Será que a gente é independente mesmo? Hein? No dia 7 de setembro de 1822, né? Há exatos 203 anos atrás, o Brasil estava, entre aspas, né, deixando de ser explorado por Portugal. Só que o negócio não foi assim tão simplesinho, não foi nem muito pacífico também, né? A história demonstra que demorou um pouco ainda, teve muita negociação política, demorou uns 3 anos ainda depois daquele episódio, conflitos, até que em 1825 Portugal finalmente reconheceu a nossa independência. Só que tem um detalhe: cobrou por ela. Para variar, nada nesse mundo, nessa vida é de graça, viu? Aprenda isso aí. Naquela época a gente deixou de ser explorado por Portugal, só que hoje parece que o cidadão brasileiro é explorado por um Estado que serve alguns grupos políticos, né? Eu não vou entrar no mérito aqui, senão o vídeo vai perder a graça, né? Porque só de falar nesse assunto, eu acho que a gente já não fica muito feliz. Então, se a gente colocar numa balança o que tem pesado para você e para mim, para todos os brasileiros, né? Impostos, né? Carga tributária é uma das piores do mundo, muita burocracia, privilégios para um grupinho, para algumas elites. E não vou falar da impunidade, da corrupção, que infelizmente torna o Brasil um país terrível em muitos aspectos. Temos muitas coisas boas, a gente tinha tudo para ser um país muito melhor, muito mais desenvolvido, muito mais rico, com menos desigualdades, mas infelizmente
um negócio não vai para frente. Será que o Dom Pedro I, naquele dia, ele pensou que o Brasil ia virar essa bagunça que está hoje? Vale a pena a gente pensar que a realidade realmente foi muito diferente. E naquela época que o quadro foi pintado, né, o camarada demorou mais ou menos 2 anos para fazer aquela obra toda, uma obra muito bonita, mas ele precisou passar uma imagem de que o negócio foi maravilhoso para, né, deixar a galera feliz, motivada, um ideal do governo imperial na época, para ver se dava uma moral pro povo, o povo ficava aí mais patriota, sei lá. Foi tudo propaganda política. E a gente já sabe, a história prova isso, que praticamente tudo no quadro foi criação. Foi um upgrade ali, um negocinho para ficar mais bonito. O Riacho do Ipiranga já não estava ali perto, né? E outras coisas também são curiosas nessa história. Dom Pedro e a sua comitiva não estavam usando aqueles trajes de gala, aquela coisa bonita, né? Como tá no quadro. Não, eles estavam ali com umas roupas mais simplesinhas, fazendo uma viagem longa. E tinha um outro detalhe muito curioso. O Dom Pedro estava com dor de barriga naqueles dias, o cara não estava nada bem. Talvez seria difícil ele dar um grito assim, né? Tipo, independência ou morte. Você tá falando sério? Como é retratado no quadro, aquela coisa linda e maravilhosa. Bom, sabemos que essa cena ela foi muito melhorada para celebrar algo que aconteceu. Mas eu quero falar sobre uma independência muito mais importante. Sem invalidar os acontecimentos da história do nosso país, mas vamos pensar na independência que o ser humano precisa do pecado. Só uma forma para que isso possa acontecer. Não existe outra maneira. A Bíblia fala muito sobre a nossa dependência do pecado, da nossa escravidão do pecado. Se você ler o texto de Paulo em Romanos, no capítulo 6, ele vai falar muito sobre o pecado e a única forma de você ser liberto disso daí. Voltando na história do Brasil, o povo não aguentava mais, Portugal, né, só sugando e tal, e aquela coisa toda. Não, vamos ser livres agora. Infelizmente, a nossa vida hoje parece que não, né, parece que a gente está até pior do que aquele pessoal. Basta você ver a história do Tiradentes, né, meu amigo, que reclamou de 25% de impostos. Então, hoje em dia a gente paga bem mais. É verdade isso, é, Ronaldo? Verdade, verdade. Mas, não invalidando aquilo que aconteceu no passado, vamos fazer uma comparação com a morte de Cristo na cruz. O significado dela. O que era um dilema para o Brasil, ali no século XIX, independência ou morte, era uma consequência para Cristo. Independência só pela morte. Sem o sacrifício do Filho de Deus, jamais o ser humano poderia ser livre do pecado. Paulo diz no capítulo 6 de Romanos, eu vou ler alguns versos aqui com você. Ele diz o seguinte, no versículo 2: como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura, versículo 3: ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? O verso 4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. No verso 11, Paulo diz assim: assim também vocês considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E ele segue no verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A luta que todo ser humano tem é para se livrar da presença e do poder do pecado em sua vida. Para Cristo, você e eu só poderíamos de fato ser livres do pecado se ele enfrentasse a cruz. A humilhação de Jesus foi tão grande que, ao contrário de Dom Pedro, não havia nenhuma obra de arte que pudesse amenizá-la ou torná-la mais bonita ou menos sofrida. Jesus não estava em uma colina gloriosa, cercado de sua guarda pessoal. Jesus se entregou como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores.
Ele tomou o nosso lugar, sacrificou-se para que você e eu pudéssemos ter liberdade e esperança. Eu quero terminar lhe dizendo que o apóstolo Paulo, que como ninguém entendia realmente a grandeza da graça de Deus através de Cristo Jesus, ele continua no capítulo 6 de Romanos e ele diz o seguinte, no verso 22: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E aí vem o famoso verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi ali no Calvário, lá em Israel, não às margens do Ipiranga, que todos os seres humanos, de fato, encontraram sua verdadeira libertação. Todos nós somos escravos do pecado, até o momento em que decidimos aceitar o sacrifício de Cristo em nosso favor. Podemos então ter esperança e viver em novidade de vida a liberdade que Deus deseja para os seus filhos. Que Deus abençoe você e que você não desista de buscar essa libertação a cada dia. Um grande abraço e até a próxima.